Olá a todos, damos início a mais um vídeo aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos e quero conduzi-los em mais um episódio da série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 21 de maio, queremos dar prosseguimento ao estudo do livro de 1 Crônicas com os capítulos 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, que temos como destaques habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, antepassados e descendentes de Saul. Lembrando que agora é aquele capítulo de uma ligação entre o que aconteceu antes do que o cronista vai escrever, né? Porque a época que o cronista escreve o livro de Crônicas, né, não apenas o primeiro como o segundo, que foi, na verdade, um único livro, depois foi dividido em duas partes por questão de tamanho, é uma época do exílio. Mas ele vai retratar um período de 500 anos antes do que ele está escrevendo. E vai começar, então, por Saul, os antepassados e descendentes de Saul, até alcançar exatamente o ponto principal que o cronista tem a intenção de alcançar, que é a história de Davi. E aí nós temos algumas questões. A primeira delas, que livro era o livro dos reis de Israel? E qual é o motivo de tentarmos responder a essa questão? Porque lá em 1 Crônicas 9, lá no início do capítulo 9, nós lemos: todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E muito provavelmente este livro dos reis, né, não é uma referência exatamente ao livro dos reis que nós temos da Bíblia, mas a um outro livro, um livro que existiu na história do povo hebreu, né? E nós percebemos que há fontes citadas nestes livros históricos que nós não temos acesso. Os escritores dos livros históricos, eles fazem referência a várias outras coleções e documentos em suas obras. E nós percebemos que esta referência é exatamente a um destes livros, o livro dos reis, que não é o livro dos reis da Bíblia. Fiz essa questão exatamente para pontuar esse fato. A questão 2, qual foi a transgressão de Judá que o fez ser levado ao exílio na Babilônia? Qual foi a transgressão de Judá que o fez ser levado ao exílio na Babilônia? Nós lemos lá no versículo 1 também do capítulo 9. Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Mas que transgressão foi essa? Nós observamos que o povo incorreu em muitos e multiformes pecados, né? E graves pecados. Mas o principal sempre será a idolatria. E foi isso que fez com que o povo fosse enviado em exílio para a Babilônia. Perdesse exatamente o poder sobre Israel. Questão 3. Por que 1 Crônicas fala em exílio na Babilônia se o seu relato principal é de um tempo muito anterior ao exílio? Era exatamente aquilo que eu já tinha começado a explicar. Esta seção, ela interrompe a narrativa sobre Saul e Davi, que pertence aos séculos 10 e 11, e dá o tempo em que o relato de Crônicas foi redigido, que provavelmente foi no século 6 antes de Cristo. O cronista deseja enfatizar a continuidade. Esta é a história dos próprios exilados. Eles pertencem à história e fazem parte dela. Ele enfatiza a recolonização de Jerusalém, relacionando as pessoas por tribo e família. Os sacerdotes,
os levitas, os guardas ou porteiros, as pessoas encarregadas dos utensílios e do estoque e os músicos. E então chegamos ao capítulo 10 de 1 Crônicas, onde nós temos a derrota de Israel e a morte de Saul, o sepultamento de Saul. Tudo isso nós já vimos lá no final de 1 Samuel, mas é importante ressaltarmos algumas questões aqui. Segundo 1 Crônicas 10, quem foram os assassinos de Saul e por que ele morreu? Nós sabemos que quem matou Saul foram os filisteus. No entanto, a razão de sua morte não está exatamente no poderio dos filisteus, pois lemos em 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14, o seguinte: Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então nós percebemos que o cronista ele vai ter uma maneira de escrever no sentido de que Saul ele acabou padecendo como um castigo de Deus, porque ele acabou desobedecendo a Deus, não consultando a palavra do Senhor e consultando uma médium. Para o cronista, a história da monarquia começa com Davi. Tudo que vem antes no livro de 1 Crônicas, portanto, é apenas uma introdução a isso. Chegamos então ao capítulo 11, onde nós temos como principais destaques Davi sendo ungido rei de todo Israel, Davi conquistando Sião e os valentes de Davi. Temos duas questões. A primeira delas, como Joabe se tornou chefe e comandante do exército de Davi? E nós já vimos lá no relato, especialmente de 2 Samuel, como esse homem, Joabe, vai trazer tantos problemas para Davi. Nós temos a resposta sobre como Joabe se tornou chefe e comandante do exército de Davi, em 1 Crônicas 11, versículo 6, onde nós lemos: Porque Davi disse, o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Joabe, então, vai conseguir cumprir com o desafio do rei Davi e por isso se tornará um chefe do exército de Davi. Questão 6, segundo 1 Crônicas 11, 9, qual o motivo para o poderio militar de Davi crescer? Essa é uma questão muito interessante. Seria Davi um grande estrategista? Seria Davi um homem que de fato tinha poder militar e ele acabou angariando muitos seguidores que eram fiéis a ele? E aí nós lemos em 1 Crônicas 11, 9 que não foi bem assim. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, é verdade, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. É esse o diferencial de Davi. Não são estratégias militares ou artimanhas ou sagacidades de batalhas. O que Davi tem de diferencial é sua fé em Deus. Então chegamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 12 de 1 Crônicas, onde temos como principais destaques o exército de Davi e o exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. A única e última questão: quais eram as principais armas do exército de Davi? Elas eram suficientes para as vitórias militares contra os filisteus e outros povos? Temos a resposta em 1 Crônicas 12, versículo 2, onde nós lemos: Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes. Aqui já é uma segunda parte. Então, nós percebemos que as armas do exército de Davi eram arco, era mão direita, a mão esquerda para arremessar pedras com fundas para atirar flechas com arco. Eram armas poderosas para a época? Eram.
Mas eles enfrentavam os filisteus, que tinham aço, né? Que tinham ferro, controlavam armas mais poderosas. Portanto, as armas do exército de Davi, se observarmos pelo lado humano, elas não eram suficientes para as vitórias militares contra os filisteus. O que de fato vai dar vitórias para este povo, para o exército de Davi, não será uma sabedoria, uma estratégia militar, não será um poderio bélico, mas, sem dúvida, a presença de Deus. Por último, vamos aos ensinamentos. Temos 3 ensinamentos para hoje, em 1 Crônicas 9-12. O primeiro deles: Saul perde as bênçãos divinas ao abandonar a palavra de Deus e tem uma morte brutal nas mãos dos mesmos inimigos que ele for escolhido para derrotar. E assim, nós constatamos, como nós já vimos lá no relato de 1 Samuel, não há maior tragédia do que quando o povo de Deus abandona a sua palavra, assim como não há bênção maior do que quando a recebe com convicção. E precisamos aprender com os exemplos que a Bíblia nos dá, até mesmo com os exemplos ruins podemos aprender. O que aprendemos com Saul? A não fazer, né? A não se desesperar, a não fazer aquilo que Saul fez, né? Não apenas ele se suicidou, mas ele se afastou de Deus. Nós não devemos nos afastar daquele que nos ama e que cuida de nós. Segundo o ensinamento, o cronista anuncia e celebra a entronização de Davi, negligenciando as suas lutas. Os críticos podem condenar a omissão que o cronista faz a respeito dos detalhes da ascensão de Davi. Contudo, todos nós, assim como o cronista, tendemos a olhar para o passado com nostalgia, celebrando as coisas boas em vez das coisas ruins, obviamente. Mas nós não podemos nos esquecer das coisas ruins também do passado, porque isso tudo desencadeia no que somos hoje. E, claro, o autor de 1 Crônicas, ele tinha um objetivo muito claro, que era animar o povo que estava no exílio na Babilônia, falando dos grandes feitos da dinastia de Davi. Por isso que ele não fala dos problemas, ele não fala das questões que poderíamos fazer a Davi, que não eram muito bacanas, que ele acabava fazendo, né? Mas o que fica claro para nós é que nós precisamos sim saber quem nós somos. E nós somos pecadores que são dependentes de Deus. Terceiro e último destaque e ensinamento. Davi recebe a ajuda de todas as partes de Israel e a sua coroação é uma grande celebração. As festas feitas na coroação de Davi em Hebrom e na coroação de Salomão em Jerusalém, com toda a sua exuberância, se tornam sem graça quando comparadas com a festa que espera todos os fiéis. A festa que será celebrada no fim dos tempos unirá todos os filhos espalhados de Deus, não somente os de Israel, mas os de Adão também. E esta festa eterna sustenta a igreja na terra até os dias de hoje. Cada celebração da Santa Ceia, o povo de Deus em comunhão olha além das circunstâncias da vida para aquele dia de eterna alegria para todas as nações. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de 1 Crônicas. Obrigado por assistir, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.